Fala pessoal, tudo bem? Japão e Suécia se enfrentaram aí. E como vocês já sabem aí, já temos o placar do jogo, como eu coloquei no título. O jogo acabou agorinha, 1-1, um jogo bem equilibrado a partir de certo ponto. Um jogo que, na verdade, é um grupo muito difícil. Considero um dos grupos mais difíceis aí, junto com o grupo da França. Dizer quem ia passar e o ranking de classificação bem complicado, porque a gente tem aí uma Holanda, tudo bem, a gente colocava como a favorita do grupo, só que a gente também tem nesse grupo Suécia, Japão e Tunísia. Tunísia, que agora ficou em último no grupo, eliminada, mas nos preparativos para a Copa a gente colocava também como uma seleção que poderia incomodar, poderia chegar, bater de frente com essas outras seleções do grupo. Japão, que vem numa crescente aí, vem melhorando seu futebol com o passar dos anos, mantém o seu treinador, já tem 8 anos de trabalho. Um time que vem crescendo mesmo, com uma geração muito boa, um elenco muito bom. E a Suécia, que talvez vive a sua melhor geração também, com aí atacantes importantes a nível mundial, como o Gyökeres, como o Isaac, e também jogadores muito bons na parte de trás. Na parte defensiva, como o Lindelof, enfim. É um time muito bom, também da Suécia, então era muito complicado a gente dizer quem passaria em primeiro, quem passaria em segundo, quem ficaria pelo meio do caminho também, que no caso foi a Tunísia. Passaram Suécia em primeiro, isso a gente já até poderia imaginar, prever, mas também algo muito difícil, até porque os jogos foram complicados, não foram jogos fáceis. O jogo mesmo da Holanda contra o Japão não foi algo tranquilo, não. Então a Holanda passa em primeiro, Japão passa em segundo, inclusive vai enfrentar o Brasil na próxima segunda-feira. Suécia passa em terceiro, mas classificado, com essa quantidade de pontos, 4 pontos. Ganhou um jogo, ganhou da Tunísia por 5-1, perdeu por 5-1 da Holanda e empatou agora com o Japão 1-1, Suécia passa. Suécia que iniciou esse jogo, já entrou no jogo. Japão se classificou em segundo. O Japão ganhou de 4-0 da Tunísia, empatou com a Holanda, inclusive empatou no finalzinho, um jogo eletrizante, muito bom, um jogo muito equilibrado também, Holanda e Japão. E empatou agora com a Suécia. Já entrando no jogo, como eu havia dito, Suécia, que me impressionou um pouco de maneira negativa, mas não sei se dá para culpar a Suécia ou se dá para elogiar o Japão por como é o jogo, por como é o estilo de jogo de cada uma das equipes. O Japão começou pressionando, começou em cima. Me estranhou porque quem precisava do resultado, na teoria, era a Suécia, que precisava vencer para passar em segundo e ter essa certeza de que iria se classificar, eliminar todas as chances e possibilidades de não se classificar, né? Então a Suécia precisava ir para cima. Japão jogava por 2 resultados, uma vitória e um empate, classificava o Japão ao menos em segundo colocado, que foi o que aconteceu. Então, e algo me impressiona muito na seleção do Japão, que é como eles pressionam, como eles têm fome ali de estar com a bola, eles têm fome de jogar, realmente é incrível a seleção do Japão. Vem me impressionando positivamente já há um tempo essa seleção, muito qualificada, tem jogadores aí incríveis, como o Duan, no camisa 10, jogadores muito bons, alguns que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas o goleiro também incrível, o Suzuki, um time incrível do Japão. E já fazendo essa prévia com o jogo contra a seleção brasileira, eu acho que é um jogo muito equilibrado, muito mais do que muita gente imagina, inclusive. Eu acho que está totalmente aberto. O Brasil tem algumas peças que são mais desequilibrantes, como o Vinícius Júnior, como o Matheus Cunha, enfim, como o Luiz Henrique, como o próprio Neymar, que provavelmente vai entrar no segundo tempo. O Brasil tem algumas peças mais desequilibrantes que podem fazer diferença no jogo. Hoje, por exemplo, no jogo Japão e Suécia, teve um lance no final do jogo que o Isaac, atacante da Suécia, cabeceia para o gol e o goleiro faz uma defesaça. Poderia ter saído um gol ali. A gente está falando agora de um confronto entre seleção brasileira e Suécia. Então, aí a equipe da seleção brasileira é muito mais qualificada que a da Suécia.
Então, assim, tá totalmente aberto. É um jogo equilibrado, acho que o Brasil é levemente favorito, mas é um jogo que muito equilibrado. Como eu vinha falando, a seleção brasileira tem peças que podem desequilibrar o jogo, mais do que o Japão, mas que eu acho que o coletivo do Japão ele é melhor, ele é mais entrosado e estão mais tempo juntos, é algo normal também, natural, mas é isso, eu acho que o Brasil é levemente favorito, mas o Japão vai fazer um jogo duro. É triste que essas duas equipes vão se enfrentar agora, porque aqui ficar pelo caminho é uma pena. É uma pena. Aqui for desclassificado é uma pena, porque jogam um futebol bacana, legal, e nessa Copa do Mundo estão apresentando um bom futebol também. E eu acho que não mereciam ficar pelo caminho agora, nessa fase tão precoce. Falando desse jogo agora, Japão, de novo, me impressionou pela marcação forte. Dá pra ver no estilo do jogo do Japão que aquilo ali é tudo treinado, é tática, tem o dedo do treinador ali. Então, os caras são aguerridos mesmo, vão pra cima, marcam na frente, marcam em cima. Olha a jogada do primeiro gol do Japão, gente. É impressionante. Impressionante o estilo de jogada deles, o ensaio, a técnica. E olha que há anos atrás a gente falava que o Japão era um time totalmente inexpressivo, era o saco de pancada da galera. A gente falava muito disso, né? O Japão não tinha expressão nenhuma no futebol. E hoje é uma das principais seleções do mundo, me arrisco a dizer. É uma seleção que não tem muito nome, então muita gente não coloca aí inclusive como um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo, mas eu acho que sim, eu acho que coloca. Eu acho que é um azar ter o Brasil pela frente, e isso pode atrapalhar um pouco, mas a médio e longo prazo, com essa geração tão jovem, com esse treinador, mantendo esse trabalho, eu acho que o Japão vai ser muito eficaz aí nessa Copa do Mundo e vai conseguir feitos históricos aí para o país. Falando um pouco da Suécia, no final do jogo ali pressionou, demonstrou um futebol bacana, um repertório ali de jogadas. Achei que não ia ver isso no jogo da Suécia hoje, pelo menos até o intervalo. Achei que o jogo ia se resumir naquilo, mas assim que o Japão fez o gol, a Suécia foi para cima e conseguiu um empate com um chutaço do Elanga, um golaço absurdo do Elanga, um craque jogador inclusive, tá? A Suécia não se resume ofensivamente ao Isaac e ao Gyökeres não, tá? Tem um grande jogador também que é o Elanga e que tem que ser titular, entrou agora nesse jogo como titular e tem que ser titular porque o Elanga é um craque. Provavelmente a seleção da Suécia vai enfrentar a França, ouvi dizer, muito provavelmente é isso que vai acontecer. Outra seleção também que incrível, mas Copa do Mundo é isso, não tem jeito, não tem muito o que escolher. Vai enfrentar a França e provavelmente vai ficar pelo caminho, mas também é um jogo totalmente aberto, em que tudo pode acontecer. Copa do Mundo é isso, né, gente? Doideira. Copa do Mundo não tem muito o que fazer. Você cai no sorteio ali, a gente pode ter aí Argentina e Uruguai, Argentina e Espanha. Então, a gente vai ter Holanda e Marrocos, gente. Holanda e Marrocos. Olha que jogão. Uma seleção gigantesca aí vai ficar pelo caminho, uma potência mundial vai ficar pelo caminho. A Holanda, que é uma seleção gigante, que é uma seleção que tem um timaço que vai chegar aí, que chega e chegou para essa Copa do Mundo como uma das principais seleções, ou a gente pode ter aí uma seleção que ficou em quarto colocado na última Copa do Mundo, que é o Marrocos, que é uma seleção muito forte, a gente viu inclusive no jogo contra a seleção brasileira, que é uma seleção muito forte, então uma vai ficar pelo caminho. A Copa do Mundo é isso, é um torneio curto, rápido, mata-mata, caiu, tá fora, errou uma coisinha, tá fora, já foi, e é isso, Copa do Mundo é loucura. Falando desse jogo específico, é isso. No Japão, mais uma vez, dá uma aula de futebol. Foi melhor no jogo de hoje. Sentiu o gol, é verdade. O Japão sentiu muito o gol e isso pode ser algo que vá contra a seleção japonesa, algo que seja seu ponto fraco, digamos. O fator psicológico, né? Afetou hoje quando o Japão tomou o gol, aí foi quando a Suécia conseguiu ir para cima, mostrar suas jogadas, até que no final do jogo, como eu falei, quase conseguiu desempatar o jogo, virar, e por pouco a gente não tá falando aqui do Japão como terceiro colocado, e olhe lá se ia se classificar, né? Porque hoje tem um ranking dos terceiros colocados, muitos ainda vão jogar e a gente não sabe quem é que passa. Mas é isso.
Seleção que vem me surpreendendo positivamente. É incrível a seleção do Japão. Recomendo você assistir um jogo da seleção do Japão. Muito provavelmente você vai assistir, porque o próximo jogo é contra a seleção brasileira, mas é legal você estudar o que está acontecendo no futebol japonês. E é isso que eu falo tanto da manutenção do treinador, né? Isso é muito importante. Tá aí o treinador há 8 anos, o futebol japonês acreditou na gestão, acreditou nesse período aí de testes. Estamos falando aí de 2 Copas do Mundo, em que o treinador caiu, em que, óbvio, a seleção do Japão caiu, mas que manteve seu treinador, manteve o trabalho e hoje chega aí, tá fazendo um belíssimo trabalho. Como a gente tá vendo, tá jogando muito. Assista o jogo do Japão e você vai ver ali que eles também sabem jogar bola. Não é só técnica, tem muita técnica, tática, tem muita tática, mas também tem muita técnica. Tem muita técnica. Isso tudo é fruto de treinamentos. Os principais jogadores do Japão e a maioria do seu elenco ali titular jogam em grandes ligas da Europa. Isso faz toda a diferença também numa Copa do Mundo. E óbvio que tem o dedo do treinador ali. Então é por isso que eu sempre falo da importância de manter o treinador, dele estar ali presente, de ter um longo trabalho, de ter um trabalho longevo, de ter um time nas mãos. E só o tempo dá. E a torcida tem que ser paciente. Tem que ser paciente. Isso é o que a gente falava muito com o Tite. O Tite teve o seu tempo também na seleção brasileira. Isso é o que a gente fala com o Ancelotti. Independente do resultado nessa Copa do Mundo, por exemplo, o Ancelotti tem que continuar, gente. Tem que continuar. Porque é só assim que se consegue os objetivos. Principalmente como ganhar uma Copa do Mundo. Cara, isso é algo que... Olha o Deschamps. O Scaloni na Argentina é algo que foge totalmente disso que eu tô falando, tá? Mas olha, o Deschamps estava um tempão na França, perdendo Copas, e depois ganhou. Venceu a Copa de 2018, chegou na final de 22, está nessa aí também como uma das favoritas. Então é algo que tem que deixar um tempo. Principalmente para ganhar um torneio como a Copa do Mundo, tem que deixar um tempo, tem que ter esse tempo. E o Japão é a maior prova disso. O Japão é a maior prova disso. Rapaziada, essa foi uma pequena análise aí do jogo. E nesse vídeo foi pequena mesmo, né? A gente falou muito mais sobre outras coisas, mas que também são importantes. Coisas da Copa do Mundo. O que é que você achou? Coloca aqui nos comentários e a gente vai conversar. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto.